Então vamos dar início à leitura. O Espírito Santo de Deus, parte 27. O Espírito Santo é como um farol que brilha em nossa alma, iluminando as áreas escuras de nossas vidas e nos mostrando onde o pecado ainda reside. É Ele quem nos convence a renunciar aos nossos erros. Quando somos confrontados com a verdade de nossas ações pecaminosas, sentimos uma tristeza profunda em nosso coração. Reconhecemos que nossos caminhos estão desalinhados com os planos de Deus e que nossas escolhas têm nos causado dor e separação do Senhor. Nesse momento, somos encorajados pelo Espírito Santo a confessar nossos pecados e abrir nossos corações perante Deus e pedir o seu perdão. Em humildade, reconhecemos que somos imperfeitos e precisamos da graça divina para nos limpar e transformar. Ao confessarmos e renunciarmos aos nossos pecados, decidimos conscientemente abandonar os velhos caminhos e abraçar uma nova vida em Cristo. Vejamos o processo de transformação do homem ocasionado pelo Espírito Santo. Então nós vamos observar na mensagem de hoje a atuação do Espírito Santo no processo de transformação do homem. O primeiro, descobrimos o pecado, ou seja, o Espírito Santo, ele consegue abrir os nossos olhos para que a pessoa entenda que ela é um pecador, que ela tem pecado, que ela precisa de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João capítulo 1, versículo 8, na parte A, está escrito: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos. Então o Espírito Santo, ele consegue abrir os nossos olhos e nós conseguimos detectar, descobrir o pecado. Olha, isso que eu faço é pecado, isso que eu faço não agrada a Deus. Após o Espírito Santo, ele abrir os nossos olhos para nós descobrirmos o pecado, vem a segunda atuação, que é sentirmos tristeza pelo pecado. Antes você pecava e você não estava nem aí, achava que era normal. Quando alguém pregava para você, isso é coisa de igreja, isso é coisa de crente, isso não tem nada a ver. Só que depois que o Espírito Santo abriu os teus olhos para você entender, enxergar que aquilo é pecado, esse Espírito Santo, ele vem com a atuação e ele começa a fazer você sentir uma tristeza por aquele pecado. Então você peca e você sente tristeza. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aqui nós encontramos essa passagem bíblica de Lucas, onde Cristo cita aqui um episódio desse publicano, que era considerado pessoas impuras, que diante de Deus em oração, ele não se sentia digno nem de levantar os olhos para cima. Ele simplesmente batia no peito e ele reconhecia ali o seu pecado. A atuação do Espírito Santo leva a pessoa a sentir a tristeza pelo pecado. Você não consegue sentir felicidade no pecado. Você peca, você sabe que aquilo é pecado e você sente a tristeza pelo pecado. Vem a terceira, a atuação do Espírito Santo. Muitas pessoas, elas são alcançadas pela primeira atuação, que é a pessoa reconhecer o pecado. A segunda atuação, que é a pessoa sentir tristeza pelo pecado. Mas muitos não querem se render à terceira atuação do Espírito Santo, que é o quê? Confessarmos, pedirmos perdão e abandonarmos o pecado. Quando é para confessar, pedir perdão e abandonar, aí muitos travam uma batalha muito grande, apesar de já ter sido tocado pelo Espírito Santo para saber que aquilo é pecado,
apesar de ter sido tocado pelo Espírito Santo para ter tristeza pelo pecado, elas começam aí a ter dificuldade na terceira etapa. Mas olha o que está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. É nunca. A pessoa não vai prosperar na vida. E quando fala prosperidade, eu não estou me referindo a dinheiro, não. Porque prosperidade vai muito mais além do que dinheiro. Eu sempre costumo falar que paz é prosperidade, alegria é prosperidade, amor é prosperidade, você ser feliz no seu relacionamento conjugal é prosperidade, você ter um lar abençoado é prosperidade. Só que a pessoa que encobre, ou seja, aquela pessoa que se recusa a confessar, que se recusa a pedir perdão, que se recusa a abandonar, ela nunca vai prosperar na vida. A vida dela vai ser sempre altos e baixos, e mais baixos do que altos. Por mais que a pessoa olhe e não enxergue nada, mas o que está em oculto impede dela ser uma pessoa próspera na vida. Eu lembro há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu lembro que eu tive um problema no canal do dente. Eu fui no médico, fiz um procedimento, resolveu a questão da dor, 100%, mas eu observava que no canto do dente, sempre saía lá um pouquinho de secreção. E ali eu estava sempre fazendo o tratamento normal, quem olhava para mim não ia notar, não tinha como saber, mas ali dentro tinha o quê? Algo mal feito no meu dente. E esse procedimento levou mais ou menos 1 ano. Não parava de sair secreção. Retornei novamente a um outro especialista, na época ele mexeu, ou seja, resolveu a causa do problema, tirou a causa daquele problema que levava à infecção, que foi que ocasionou, ficou 100% curado, ou seja, não tinha mais secreção, o problema foi resolvido. Quem me via externamente, não tinha noção do que eu tinha no dente. Assim é o pecado, você olha para uma pessoa e fala, meu Deus, por que a pessoa está nessa situação? Aí às vezes você olha para a pessoa é da igreja, a pessoa é de Deus, às vezes a pessoa até faz a obra, até prega, mas por que está nessa situação? Visivelmente a pessoa não consegue detectar. Só que espiritualmente, lá dentro daquela pessoa tem alguma coisa. E essa alguma coisa, ela precisa confessar, pedir perdão e renunciar, para que ela consiga destravar a vida dela. Se ela não fizer isso, a vida dela não destrava. Você pode ser crente de uma igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você pode ser pastoreado pelos melhores pastores, os pastores mais consagrados que existem, os pastores que mais se dedicam à pregação do evangelho, à consagração, que a vida dessa pessoa vai continuar a mesma coisa. A única coisa que muda é a idade dela, ano após ano. Mas na hora de vencer, de prosperar, algo está impedindo. Ela precisa confessar, ela precisa pedir perdão, ela precisa abandonar o pecado. E aí é o Espírito Santo de Deus que ele dá forças para a pessoa fazer isso. Ela sozinha não consegue. Por isso ela tem que falar, Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me dê forças. Espírito Santo, eu preciso de uma mudança. 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele que é Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que interessante, aqui fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele que é Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, Deus ele já entra com o perdão. Após o perdão, ele purifica aquilo que leva a pessoa a sofrer, aquilo que leva a pessoa a não prosperar na vida, aquilo que leva a pessoa a perder a salvação, é tirado da vida dela, está purificada. E mesmo que esta confissão do pecado possa fazer com que ela perca algumas coisas terrenas, mas diante de Deus ela está o quê? Purificada, transformada, está limpa. Mas enquanto ela deixa aquele pecado escondido,
Lembra do caso do dente? Mesmo sem ninguém ver, o problema vai continuar persistindo. A pessoa não vence. Irmãos, se nós temos um Deus que é Criador dos céus e da terra, que por amor a cada um de nós enviou seu Filho Jesus Cristo, um Deus que está à nossa disposição para nos ajudar, não faz sentido o cristão levar uma vida de derrota. Não faz sentido o cristão levar uma vida de miséria, de pecado, não faz sentido. Eu não estou falando que você não possa passar por lutas, não é isso, porque Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições. Eu não estou falando que você não vai passar por lutas, mas uma coisa é a sua vida inteira ser uma luta, em todos os setores da sua vida. Não é normal isso daí, não é normal, tem alguma coisa escondida. Às vezes é uma mágoa que está escondida, e aquela mágoa no seu coração, ela está travando a sua vida, e ela leva você até a morte, e você morre com ela e perde a salvação. Olha o que está escrito em Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar. No Salmo 103, versículo 3, na parte A está escrito: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, ou seja, é Deus que perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões. Isaías capítulo 1, versículo 18 está escrito: venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Essa daqui eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. A Almeida Revista e Corrigida está um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Deus, ele chama a pessoa: vamos resolver essa situação. Qual é o seu problema? O que é que está em oculto? O que você precisa confessar? O que você precisa fazer para a sua vida destravar? Vamos resolver a situação. Deus te chama para resolver. Deus te chama para resolver. Agora tem coisas, irmãos, tem problemas que nós não vamos resolver com oração. Não queira resolver um problema que se resolve com a confissão e com a renúncia, não queira resolver ele com a oração. Por quê? Porque você nunca vai conseguir. Você estará utilizando a ferramenta errada. A oração, ela tem um poder tremendo, mas tem problema que não é oração, que é o conserto. Tem problema que o conserto é a confissão, é o pedir perdão, é a renúncia. Após a terceira etapa do Espírito Santo na vida do cristão, vem a quarta etapa. Assumimos nossa fé em Cristo publicamente. É comum você encontrar muito crente que ele tem vergonha de Cristo. Isso acontece muito no meio da juventude. Ele tem vergonha de confessar Cristo. Os coleguinhas da escola não sabem que ele é crente. Aonde ele vai, ninguém sabe que ele é crente. Ele tem vergonha. Eu não estou falando em você ser uma pessoa fanática, não é isso. Mas a pessoa tem a oportunidade de mostrar que é seguidor de Cristo, e ele mostra o contrário. Domingo passado eu estava conversando com um jovem que vai entrar no exército. Eu falei para ele: chega com sabedoria, mas já deixa bem claro que tu tem uma aliança com Cristo, porque lá você vai encontrar muitos jovens, jovens que bebem, jovens que têm uma vida errada, e se você não chegar se posicionando com sabedoria, não é ser indelicado com ninguém, mas se você não chegar se posicionando que a tua aliança é com Cristo, e começar a falar não aos convites que virão, daqui a pouco tempo tu estará no mundo. Então a pessoa tem que assumir publicamente que ela tem um compromisso com Cristo. Ah, vamos para a festa? Não, meu amigo, obrigado. Por quê? Porque eu sou de Jesus. Como é que você vai ter vergonha de assumir publicamente aquele que morreu por você na cruz do Calvário? Como é que você vai ter vergonha de assumir publicamente aquele que ressuscitou por você e que perdoa todos os teus pecados? Como é que você vai ter vergonha de assumir publicamente esse ser divino que te amou e te ama tanto?
Então a pessoa não tem que ter vergonha. Ah, mas é crente, não tem que ter vergonha. Tem que assumir. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Aqui Jesus falando, olha, aqueles que me confessar, aqueles que assumir a fé publicamente, aquele que assumir que é meu seguidor, no dia do juízo final, eu vou reconhecer ele diante do meu Pai. Sabe o que significa? Que para Deus te reconhecer, Jesus tem que te reconhecer. E se você tiver vergonha dele publicamente, no dia do juízo final, se você continuar lendo lá o texto de Mateus, vai estar mostrando que se você negar ele, ele também te nega diante do Pai. Por isso que no dia do juízo final, muitos vão falar, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, e ele irá falar, apartai-vos de mim. Ou seja, ele não conhece. Porque são pessoas que, apesar de mostrar ser seguidor de Cristo, na verdade não são. Então essa confessar Cristo vai muito mais além do que palavras. Porque o que mais nós encontramos são pessoas que falam, eu sou crente, mas o testemunho de vida dela é uma vergonha. Seria melhor que ela ficasse calada. Então assumir publicamente que ela é de Cristo, ela vai assumir com as suas ações, com a sua vida, com seu testemunho reto de vida. Eu não estou falando de perfeição, mas a sua conduta reta de vida. Você está confessando Cristo publicamente. E as pessoas vão notar que você é diferente, justamente pelo seu comportamento. E mesmo sem você abrir a boca para falar que você é de Jesus, as pessoas vão falar, tu é crente? Tu é da igreja? Pelo seu testemunho reto, correto de vida. Olha o que está escrito aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De onde foi que Deus nos tirou? Das trevas. Deus nos tirou das trevas, nos colocou na luz. Aí ele vem e fala que nós somos uma geração eleita, ou seja, ele nos escolheu. Ele nos escolheu para que nós represente ele aqui na terra. E aí o Espírito Santo de Deus, é ele que nos convence a fazer as coisas da forma certa. Mais uma vez, irmãos, não estou pregando aqui perfeição, porque perfeito só Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos convence a assumir esse Cristo, não só em palavras, mas em atitude, porque nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. A função de um sacerdote é sacrificar. A nação santa, santo quer dizer separado das coisas do mundo. Aí nós nos deparamos, crente, entendeu? Nos dias de hoje, assistindo o Big Brother. Está errado. Você faz parte da nação santa. Em nada um programa daquele vai contribuir para a sua fé, para a sua família, para o seu relacionamento espiritual. Pelo contrário, prejudique muito. Então você é uma nação santa. Eu não estou falando de fanatismo, irmãos, não é isso não. Não estou pregando aqui para você ser aquela pessoa fanática. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele começa a te mostrar, olha, essa programação aí não é legal. Opa, esse estilo de música que eu costumava ouvir, presta atenção na letra. Não está legal. Um exemplo, crente que gosta de escutar Amado Batista, presta atenção na letra da música. Ou ele está só andando na rua, ou ele é corno, ou ele foi deixado pela mulher. É só letra de desgraça. Então você para e analisa a letra. Aquilo que você para emprestar o seu ouvido. Você faz parte da nação santa.
O dia tem 24 horas, não tira 10 minutos para ler a Bíblia, não tira 10 minutos para orar e tira 1 hora para assistir Big Brother. Que nação santa é essa? Quinto, a quinta ação do Espírito Santo. Conservamos nossa fé em Deus, ou seja, o Espírito Santo nos ajuda a conservar a fé. Começar na fé é fácil, qualquer um começa. Permanecer na fé, somente os guerreiros, somente os valentes. Seguir a Cristo um mês, 1 ano, 2, 10, 20 anos, é fácil, é moleza. Eu quero ver você seguir a Cristo, permanecer seguindo a Cristo no momento de adversidade, no momento de luta, de perseguição, de batalha. Nós encontramos as pessoas renunciando a Cristo por qualquer bobagem. Pessoas renunciando a Cristo e chamado por causa de uma repreensão. Quantas pessoas não se firmam em igreja nenhuma, porque onde vai sempre tem uma repreensão que ela lhe dá, uma exortação, ela não consegue se firmar em lugar nenhum, porque ela acha que ela não merece, ela não pode ser repreendida. É uma pessoa não salva. Quem acha que não pode ser repreendido é uma pessoa não salva, porque toda pessoa salva, ela entende que as repreensões faz bem, faz parte do processo, faz parte da evolução espiritual dela. Quem não é salvo não aceita ser repreendido, não é ovelha, é bode. E quantas pessoas, irmãos, acabam fracassando na fé? Só que a orientação para a salvação é você perseverar na fé. Por isso que o Espírito Santo, quando você pensa em desistir, o Espírito Santo vem e, trabalhe mais, produza mais. Eu já contei aqui algumas vezes, eu lembro quando eu fazia a obra de Deus em São Paulo, como obreiro voluntário, eu trabalhava todo santo dia, trabalhava na empresa, folgava, de fora a parte, mas na obra de Deus, eu trabalhava todo santo dia, voluntariamente. E às vezes, quando eu pensava em parar, o Espírito Santo de Deus mandava eu fazer mais. Ou seja, eu queria parar, o Espírito Santo de Deus mandava fazer mais. Aí eu falava para o diabo, você quer que eu pare? Tá bom então, eu vou parar. Aí eu fazia mais para Deus. Agora, quando você segue a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, você vai caçar uma estratégia para parar. Você vai querer caçar um motivo para parar. Você cria um motivo para parar. E sendo que o correto não é parar, é avançar, é multiplicar, é aumentar, não é diminuir. Porque nós estamos correndo contra o tempo. Jesus está voltando. Tem muita gente para ser alcançada. E os crentes acomodados? Olha o que está escrito aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, atuando através do Espírito Santo, vem sobre nós, e nós conseguimos conservar, preservar, perseverar na fé. Nós conservamos a nossa fé, nós guardamos. Vem uma luta, vem uma perseguição, vem uma calúnia, vem um obstáculo de um lado, vem um obstáculo do outro, a nossa fé está conservada, protegida. E aí o que acontece? O tempo passa, o tempo voa, vamos morrer, ganharemos a vida eterna. Continuando. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental em nosso processo de transformação e renovação espiritual. Ele nos convence do pecado, nos capacita a confessar e renunciar a ele, e nos habilita a viver uma vida de fé e obediência a Cristo. No próximo domingo, daremos continuidade. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, meu Deus, alcançar todas essas pessoas aqui presentes,
Ó Espírito Santo, é o Senhor que nos mostra, que nos leva a descobrir o pecado. É o Senhor Espírito Santo que nos leva a sentir tristeza pelo pecado. É o Senhor Espírito Santo que nos dá força para confessarmos, pedirmos perdão e abandonar o pecado. É o Senhor Espírito Santo que nos dá força para assumirmos a nossa fé em Cristo publicamente. É o Senhor Espírito Santo que nos capacita e nos leva, meu Deus, a ter uma fé firme e estruturada. É o Senhor Espírito Santo que nos leva a conservarmos a nossa fé em Deus. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor: venha nos guiar, venha nos conduzir, venha nos capacitar, nos dê sabedoria e discernimento. Oh Pai, precisamos de Ti. Sem Ti, ó Deus, nada somos e nada podemos fazer. Venha, Espírito Santo, alcançar o Teu povo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.